Estamos de volta, terceiro bloco do Roda de Entrevista desta noite, que conversa com a secretária de Meio Ambiente, Andréa Vulcanes, falando, é lógico, principalmente sobre falta de água. Lembra você, telespectador, você que nos acompanha também pela Rádio Brasil Central, a MFM, que você pode fazer a sua pergunta. O nosso novo número de WhatsApp, anote aí, 3201-7704. Faça a sua pergunta, fique à vontade. Pois é, a gente comentando aqui no intervalo, né, as conversas no intervalo também são importantes, é a questão de conscientização, de educação. E nós aqui na TV Brasil Central, uma emissora diferenciada, né, uma emissora que não tem interesses comerciais, ou seja, tem essa liberdade para discutir assuntos, estamos tentando fazer a nossa parte, o nosso pequeno pedacinho aqui. E a minha colega de Agência Brasil Central, a Isabel Dias, estava com a pergunta no bloco anterior. Isabel. Eu ia fazer esse comentário, né, que infelizmente eu acredito que para tudo tem um jeito, mas eu acho que a população só vai conscientizar mesmo. Um jeito e um custo, né? Quando faltar água na casa das pessoas, infelizmente. Mas eu também tenho uma pergunta, ainda sobre a questão de fazer o pedido de outorga, ou, por exemplo, de fazer o registro, né, dos barramentos de água, porque até os pequenos barramentos têm que ser registrados, né? Tem a questão de que agora vocês facilitaram, né, pode ser feito tudo via web, mas são perguntadas questões muito técnicas que um leigo não sabe responder, não sabe pegar aquele dado. E aí é necessário, às vezes, contratar um técnico, e esses técnicos cobram aí 3, 4, 5 mil reais, dependendo. E um pequeno produtor rural que sobrevive daquilo, dificilmente ele tem esse dinheiro para fazer esse trabalho com um técnico, né? Tem alguma coisa assim para integrar essa pessoa, para auxiliar ela nesse processo? O que a gente vem fazendo é uma coordenação dos atores, né? Eu hoje mesmo tive uma reunião com o pessoal da Bacia do Piancó, que é em Anápolis, com essa demanda. A gente não consegue, com recursos próprios, entrar com esses dados técnicos e eles são essenciais. Nós temos como dar outorga se eu não sei quanto de água gasta. E para saber quanto gasta, tem que saber quanto tira do rio. Isso tudo tem né? O que a gente fez? Fez uma mobilização junto com o Sindicato Rural, com a FAEG, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e está sendo aportado lá os profissionais para ajudar os pequenos produtores. Então, aquilo que eu digo, hoje o Estado consegue, quando muito, ser um indutor. Para vocês terem uma ideia, na área de recursos hídricos, hoje eu tenho 15 analistas e servidores para o Estado inteiro. Então, é impossível pegar essas pessoas e tratar de todos os problemas de recursos hídricos do Estado. Então, o máximo que a gente consegue é ser um indutor do processo. Lembrando, o colega falava, nós não temos dinheiro, não pode fazer concurso público, o Estado está numa situação financeira difícil, então agora nós só temos jeito, é dar as mãos, não tem outra. ONGs, as organizações não governamentais, as ONGs, tão envolvidas em polêmicas ultimamente, como que elas podem colaborar? Olha, isso é uma coisa das que mais me surpreendia aqui em Goiás. Nós estamos no mês, quase entrando em setembro, eu não recebi nenhuma visita de ONG de Goiás, nenhuma. Mas eu não sei o que aconteceu ao longo do tempo aqui. Críticas a senhora já recebeu? Não, críticas, enfim, isso faz parte, mas o que eu vejo com relação, e aí vem uma experiência de muitos anos nessa área, nós não estamos mais em tempo de demonizar ninguém. Não existe bandido e mocinho nesse processo. O Estado, ele é um paquiderme, lento. As ONGs têm uma facilidade de atuação muito melhor, né? É a sociedade civil que se organiza em torno de uma causa, e às vezes é uma causa humanitária, às vezes é uma causa ambiental, e o papel que essas ONGs têm feito é muito importante. É claro que nós vamos ter as exceções de ONGs que estão ali para se aproveitar, mas isso acontece, gente, em qualquer área. Pública ou privada, nós vamos encontrar esse tipo de situação. Eu penso que a união de esforços, seja com ONG, com o setor público, setor privado, com os sindicatos, com as federações, com quem quiser somar para ajudar, é a nossa única solução. Agora é esforço coletivo. Secretária, só um instante, Isabel, a puxada de orelha nas ONGs, né? A secretária até hoje não recebeu nenhuma, está aberto espaço, né, secretária? Nenhuma de Goiás, né? Goiás, de fora até já recebi, mas de Goiás, nenhuma. Então tá aí, quem quiser é só marcar uma audiência com a secretária. Eu ia falar justamente que eu já fiz uma pesquisa procurando, né? A minha mãe tem muito interesse, ela tem um pedacinho de terra pequenininho, mas ela tem muito interesse em cuidar, e eu fui procurar ONGs que pudessem orientar a gente, auxiliar, eu não achei. Não acho. Eu acho que tem uma aqui em Goiânia que vigia, assim,
cobra muito da prefeitura, mas eu não vi alguma a nível estadual que realmente tenha um trabalho mais Secretária, forte, né? eu vejo também o seguinte ponto. No país, tudo dá-se um jeito e levar vantagem em tudo. E nós temos aqui vários exemplos dentro da capital aqui. Vamos pegar ali o Vaca Brava é um exemplo. Basicamente, eu não sei como é que ainda está resistindo aquele veio d'água ali que forma aquela represinha. Tem o outro ali também perto do shopping, ali, como é que chama? Areião, né? Areião? Areião. Areião. Areião Tem o é o shopping parque. Bugavi, como é que chama o shopping ali? Do Areião não tem shopping. Não, é um outro shopping. Mas vamos lá. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Quer dizer, nós tivemos aqui em Goiânia um adensamento de prédios que acabou com todo o veio hídrico que a gente tinha. Não existe mais. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, nós temos um município aqui no estado de Goiás, que é a segunda região mais rica em pivô central do planeta, que é Cristalina. E Cristalina chegou num ponto seguinte, ou nós vamos juntar todo mundo e resolver o problema, ou nós não vamos plantar, não vai ter condição de plantar. Tanto é que hoje, Cristalina, só para a senhora ter uma noção, talvez a senhora saiba disso, é a maior produtora de cenoura do país. Nós temos fazenda lá que rodam 24 horas. E se vocês observarem bem a região, é uma região que não tem muito manancial hídrico. Quer dizer, mas a união do pessoal, a conscientização, fez com que quase todo mundo ali tem pivô central. E funcionando, e sem problema. Então, aquele exemplo dali serve para nós aqui. Se não, vou falar mais uma vez, se não conscientizar a população de mamana caducando, do novinho até o mais velho, eu acho, com toda certeza absoluta, que nós vamos ter problema sério esse ano ainda. E Pergunta. muito sério. Qual que é a pergunta? Não, a pergunta é o seguinte, é conscientização, não tem muita coisa que perguntar, porque, politicamente falando, não tem mais o que esconder também. Então a situação está aí para todo mundo ver. Então vamos à pergunta de um telespectador aqui, o Leandro, do setor Jardim Guanabara. Boa noite. Qual está sendo a utilidade da água armazenada no João Leite? A água que vem do João Leite. Interessante esse questionamento. É bem bacana essa pergunta. O João Leite está outorgado hoje para a Saneago 6.000 litros por segundo. Né? A Saneago tira... Só para esclarecer, vocês, secretaria, outorgam para Saneago uma estatal. Isso, perfeito. Tá? Outorgado 6.000 litros por segundo. É a capacidade de armazenagem e de abastecimento e de uso dessa água. Para a metade de Goiânia, que eu falei, que é abastecido diretamente por lá, a Saneago capta desses 6.000, 1.200, 1.500 litros por segundo. O restante todo está lá dentro da armazenada, esperando a rede de distribuição, que ainda não chegou na cidade como um todo. A Saneago já está, né, com várias obras licitadas, enfim, trabalhando com as obras para essa rede. Desses 6.000, então, 1.200, 1.500 vindo diretamente, e houve uma adutora que foi construída que leva essa água lá para o sistema do Meia Ponte, lá para a estação de tratamento de água do Meia Ponte. São mais 800 litros. Então, desses 6.000, vamos lá, vamos fazer uma conta aí, 2.500 está sendo gasto na cidade de Goiânia e região metropolitana. Poderia estar usando mais se tivesse rede de distribuição, não tendo, não tem como. Mais uma de telespectador, só para... Vai lá. Os telespectadores, Aldo Lima, setor Santa Genoveva, seria ideal o replantio de árvores ao longo do rio Meia Ponte e a limpeza do mesmo não daria vida e mais água ao Meia Ponte, ou seja, replantio e limpeza? Vamos entender isso, né? É complexo o processo ambiental. Então, o processo ambiental começa áreas de recarga, onde a chuva cai e o solo ali é propício para infiltrar essa água e ir para o lençol freático. Aonde elas estão? Precisa fazer um estudo técnico e identificar essas áreas, porque às vezes é uma área que está lá ocupada com a agricultura, mas ela não é propícia para essa infiltração, porque é um solo argiloso e a água não passa. Vamos imaginar isso. Então, se identifica as áreas de recarga, essas áreas deveriam ser protegidas. Outra coisa, preservar as nascentes. É fundamental ter as nascentes preservadas. A margem do rio, por que é importante? Não é porque a água não é produzida ali. Vamos lembrar, o rio está na parte mais baixa, a água vem da parte superior, por gravidade ela vai descer. A margem do rio é importante para não assorear, para não ir terra para dentro do rio e o rio ficar com uma lâmina d'água menor. Né? Então, há um complexo de ações a ocorrerem na bacia como um todo. Não é
só a margem do rio que precisa de intervenção. Secretária, ainda sobre essa questão rural, assim, porque acaba que é lá que a gente que há mais a captação de água e tudo. Não sei se a senhora já ouviu falar da agricultura sintrópica, né, da agrofloresta e daquele pesquisador europeu que veio ao Brasil e fez o estudo, né, ele pegou uma terra totalmente seca, quase deserta na Bahia, e ele fala que ele plantou água, né? Plantando as coisas certas, da forma certa, a terra dele, que era deserta, ficou cheia de água, em abundância, né? O governo do estado tem como incentivar esse tipo de agricultura, às vezes dar algum treinamento através de algum órgão, alguma coisa nesse sentido? Bom, a Secretaria de Agricultura, que foi criada agora na gestão do governador Ronaldo Caiado, está com uma grande proposta de agricultura sustentável e envolvendo esse tipo de iniciativa. São novas tecnologias, novas técnicas de uso e ocupação do solo que, de fato, garantem uma melhor permeabilidade, garantem o uso da água de uma forma mais sustentável. Então, é uma iniciativa que a Secretaria de Agricultura está levando à frente, com o nosso apoio, nós temos muita troca com eles, porque, né, é preciso que se entendam esses processos todos, mas, como digo de novo, né, o Estado consegue ser um indutor do processo, mas é o produtor rural, são, né, os esforços econômicos que precisam começar a enxergar essas iniciativas. Vou dizer, por exemplo, recentemente recebi um produtor rural. Ele me mostrou a lista do que ele gasta lá na propriedade dele. Acho que 90% do custo dele é com insumo, é agrotóxico enfim, né, os defensivos agrícolas, que eles não gostam que fala agrotóxico. Não pode falar agrotóxico mais. E agrotóxico e fertilizante. Aí tem umas tecnologias aí de uso de pó de rocha que reduz isso a 30%, 40% desse custo. Mas ainda não é conhecido no estado todo como é que funciona essa tecnologia, não tem estudo. Então isso precisa ser divulgado, difundido e iniciativas que a própria economia ela vai se mover em direção a esses processos novos, eu acredito nisso. Vamos então para o último intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que conversa com a secretária de Meio Ambiente, Andréia Vulcanes. Voltamos já.